A Bíblia nos diz: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Hebreus 11, versículo 4. Perceba que o escritor compara a obediência de Abel com a fé, porque a fé verdadeira ela é comparada e também fundamentada na obediência. A verdadeira fé opera através da obediência, não através de um senso de certo ou errado, gente. Uma vez que Caim percebeu que seu esforço e sua oferta eram inaceitáveis para Deus, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Gênesis capítulo 4, versículo 5. Essa é a reação clássica de uma pessoa religiosa quando ela é confrontada com a verdade. Ela se ira. Podemos notar essa verdade em toda a Bíblia. Essa ira é alimentada pelo orgulho, e o orgulho rejeita a vontade de Deus e também os seus caminhos, numa tentativa de exercer sua própria vontade. Deus, em sua misericórdia, tentou abrir os olhos de Caim ao lhe perguntar: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Fazer o bem para com Deus significa obedecer. Ele deseja obediência acima de sacrifício. Inúmeras vezes o Senhor Deus disse ao seu povo que se livrasse de suas músicas e de seus instrumentos, parar de trazer seus sacrifícios. Por que, Luciene? O Senhor disse: pois eu chamei e ninguém respondeu, falei e ninguém deu ouvidos. Isaías capítulo 66, versículo 4. Porque eles sacrificavam, mas não ouviam e nem obedeciam ao que o Senhor Deus estava falando. A mais alta forma de adoração, gente, é a obediência. O Senhor disse: por que você está furioso, Caim? Não há necessidade disso. Aprenda com isso. Se você me obedecer, assim como seu irmão fez, eu te aceitaria e também aceitaria a sua oferta. Assim como aceitei o seu irmão e a oferta dele. O Senhor então advertiu: se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, se não obedecer e continuar com o seu raciocínio, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você, Caim, deve dominá-lo. Leia o versículo 7 do capítulo 4 de Gênesis. Então nós podemos observar duas coisas aqui. Em primeiro lugar, o pecado, a desobediência, possui um desejo. E o senhor da iniquidade, Satanás, é a força por trás da desobediência. Uma vez que Adão permitiu a entrada dessa força, ela tem um único objetivo: controlar, reinar sobre tudo e sobre todos. Poderíamos similar isso a um cientista malvado que lançasse uma quantidade incontrolável de gases radioativos em nossa atmosfera. Esses gases penetrariam em todo lugar. Embora a presença do cientista não pudesse fazer o mesmo, ele desencadearia uma força poderosa e também mortífera. Os únicos que estariam protegidos seriam os que usassem equipamento de proteção. A Bíblia deixa muito claro: sabemos que somos de Deus, o mundo jaz o maligno. 1 João 5,19. E uma outra maneira de vermos isso seria comparar o desejo do pecado com a lei da gravidade. É uma força constante que sempre está em funcionamento à esfera de toda a matéria. Eu resido no 6º andar de um prédio. Se eu pisar fora do topo desse prédio, eu vou experimentar a lei da gravidade em operação. Então eu posso até não querer cair, ou até mesmo não ter consciência ou credibilidade da gravidade. É interessante falar sobre a lei da gravidade, porque um dia um dos grandes cientistas descobriu uma outra lei, a lei da aerodinâmica. Eles aprenderam que a lei da aerodinâmica suplanta a lei da gravidade se as condições forem corretas. Homens inovadores projetaram o avião com base nessa lei. Quando você voa no avião, você estará no nível livre da lei da gravidade. Então não cairemos ao ponto mais baixo da gravidade. A Bíblia nos diz: por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, versículo 2. Que notícia maravilhosa, gente! Eu viajo de avião com muita frequência. Eu fico pensando sobre a lei da gravidade e a lei da aerodinâmica. Penso que a lei da aerodinâmica me livra da lei da gravidade. Contudo, se o piloto decidir desligar os motores e se as asas do avião caíssem, o avião sentiria então o efeito da lei da gravidade e nós cairíamos. Então nós não mais desfrutaríamos senhorio sobre a lei da gravidade, mas nos encontraríamos dominados por aquilo que antes dominávamos. Percebe isso? A Bíblia declara no mesmo capítulo: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, vocês morrerão. Romanos 8, versos 12 e 13. Embora a lei do Espírito nos livre do pecado, a lei do pecado permanece intacta.
A lei do Espírito da vida é também chamada de lei da fé. Romanos 3:27. Sabemos que a lei da fé suplanta a lei do pecado. A verdadeira fé é descrita como associada às obras de obediência. É só você ver Tiago, capítulo 2, versículo 19 a 23. A fé e a obediência são inseparáveis, porque a obediência é evidência da fé verdadeira. Abel dominou a lei do pecado e da morte por fé, pela obediência a Deus. Ao falar de Caim, o Senhor Deus o advertiu: o pecado deseja conquistá-lo, não diferentemente do desejo ou influência da gravidade em todo objetivo. O Senhor disse: se você me obedecer, você o dominará. Assim, gente, como a aerodinâmica suplanta a gravidade, o pecado é dominado através da obediência. O segundo ponto que nós precisamos avaliar é que Deus disse claramente para Caim: Caim, se você não fizer o bem, se você não me obedecer, saiba que o pecado o ameaça à porta. É só você ler o versículo 7 do capítulo 4 do Gênesis. Note que o Senhor Deus usou a palavra porta. Existe uma porta figurativa na vida de cada pessoa, de cada um de nós. Quer você saiba disso ou não, ela está lá. Essa porta representa a entrada à sua vida. Nesse caso, se torna um acesso para o pecado e o poder demoníaco. Deus disse desde o começo e nos ensinou que o que abre a porta para o pecado, para a influência demoníaca, e o que fecha, entenda que a desobediência ela abre, enquanto a obediência fecha. O que aconteceu com Caim, gente? Ele persistiu sua própria sabedoria e raciocínio. A inveja entrou no seu coração e logo em seguida a ofensa. Então veio o ódio. O homicídio foi premeditado e não demorou muito. Caim matou seu irmão violentamente. Ele era beligerante e perdeu seu temor de Deus. Ele exemplificou sua atitude em sua resposta desafiadora à pergunta que Deus fez: onde estaria seu irmão? Olha o que ele disse: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Veja o versículo 9 do capítulo 4 do Gênesis. Ele estava mentindo para Deus, pois ele sabia exatamente onde seu irmão estava. Qualquer pessoa sensata percebe que Deus sabia onde Abel estava. Mas é isso que acontece, gente, com alguém que se deixa se levar pelo raciocínio e permite acesso à desobediência em sua vida. Ele perde a noção da realidade, perde a noção das coisas espirituais. Ele tenta diminuir a imagem de Deus ao nível de suas limitações e imagina-se a si mesmo tão sábio quanto Deus, ou às vezes até mais sábio. Essa pessoa não está em perfeito juízo. Lúcifer é o exemplo primo. O raciocínio nascido da iniquidade o levou a crer que poderia derrotar Deus, que tolice. Mas ainda assim, ele tem levado muitos a seguir o seu caminho. É só você ver Isaías capítulo 14, os versículos 12 a 17. Como pode um homem começar por servir a Deus tão diligentemente e acabar cometendo um homicídio? Como pode ser isso? Como isso pode acontecer? É porque ele abriu a porta da sua alma para a lei do pecado. Ao permanecer em desobediência, se você abrir a porta o mínimo que for, será uma fenda e uma barragem. Com o tempo, a força da água romperá a barreira, inundando tudo à sua volta. Deus não tem prazer em sacrifícios, mais do que obediência. Para Deus vale mais obedecer do que sacrificar. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante da tua face adorado, ó Deus, nós nos prostramos, nós nos encurvamos e queremos, Senhor, te pedir que por tua infinita bondade e misericórdia, através do teu Santo Espírito, o Senhor Deus venha alinhar o nosso coração ao teu. Queremos nos submeter à sua palavra, à sua vontade, queremos responder à sua voz com obediência, guardando os teus princípios, os seus mandamentos, pelo prazer de agradar o teu coração. Paizinho, tudo aquilo que nos afasta do propósito original para o qual o Senhor tem com as nossas vidas, que seja removido, demolido, arrasado e aniquilado nesta hora, onde chegar esse vídeo, meu Deus, onde alguém ver esta mensagem, que o teu Espírito possa trazer esta pessoa para o centro do seu elemento. Não permita, Senhor, que venhamos andar em nossos erros, em nossas ofensas, mas que nós venhamos, Senhor, nos submeter à tua palavra, porque ela emana toda a vida que precisamos. Arranca, Senhor, do nosso coração e da nossa mente todo raciocínio lógico que quer nos levar à desobediência, pois nós levamos cativo a
nossa mente à obediência de Cristo, nosso entendimento à sua vontade, destruindo todo sofisma, toda a palavra, todo raciocínio lógico que se levanta contra a autoridade de Deus, seja destruído, abolido, exterminado nas regiões celestes. O que o inimigo tem tentado contra a vida dos teus filhos, seja agora abolido na autoridade do nome de Jesus. Nós decretamos a falência das estratagemas do inimigo. Senhor, ajuda-nos a obedecer a tua palavra pelo prazer da sua companhia. Alinha nosso coração, Senhor, as verdades contidas nela, que nós venhamos entender, ó Deus, que vale a pena obedecer, ainda que nós não entendamos, ainda que a nossa carne seja rasgada, ainda que nossas emoções venham passar por desequilíbrio. Nós queremos viver a vida que emana da tua palavra. Paizinho, onde chegar esta mensagem, que o teu Espírito agora venha convencer este coração a voltar para a tua presença, a buscar a tua face, a lembrar-se de onde caiu, se arrepender e a voltar, porque nada é mais importante do que agradar a Deus, do que obedecer a tua palavra. Espírito Santo, eu te peço nesta hora, Espírito Santo, sopra, trazendo esperança, novidade de vida. Destrói agora, Senhor, toda a fortaleza da mente, destrói agora toda a fortaleza do coração que tem levado esta pessoa a agir, Senhor, por conta própria, por sua sabedoria, por seu próprio raciocínio, ao egoísmo, à inveja, à ofensa, à amargura. Seja agora curado, tratado esse coração, para que essa pessoa possa agora viver o que o Senhor tem para ela. Eu peço a ti, Senhor, em nome de Jesus, glorifica o teu nome, Pai, é a minha oração. Eu te agradeço em nome do teu Filho querido, nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus. Ser com teu povo, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te guarde, te proteja e que você entenda que vale mais obedecer do que sacrificar. Que Deus nos dê a sabedoria no Espírito para entender essas verdades. Amém? Que Deus te abençoe, na paz do Senhor.